É frequente nós ouvirmos nas igrejas que tem que haver união entre os irmãos, união na igreja, união entre os membros da igreja, união no mundo. E as pessoas falam muito sobre isto como uma das coisas que mais se deve procurar. E era sobre este assunto que eu gostaria de falar hoje, porque nós vemos cada dia mais que há comunhões de facto, mas são comunhões falsas, comunhões fingidas, forçadas, não é? E muitas vezes sem sinceridade e sem verdade. Era sobre isto que eu queria falar hoje. Vamos só orar para pedir ao Senhor Jesus para nos abençoar e para que esta palavra caia fundo nos nossos corações. Senhor Jesus, é este o nosso desejo, que a palavra, Senhor, a tua verdade, caia fundo no nosso coração e que o nosso coração seja a verdade em si. Te pedimos a tua bênção, Senhor, não só para hoje, mas para frutificação, para a continuidade da tua palavra, Senhor, te pedimos. Amém. Então, existe um versículo que é muito usado, no Salmo 133, que diz lá quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, é muito fácil falar, não é? Eu lembro de muitos pregadores que falavam em união entre nações, e normalmente eles diziam, mas é mais fácil falar do que fazer, não é? E na verdade nós ficamos tentando sempre entrar pela via difícil, sem descobrirmos qual é o segredo desta união, como é que se alcança. Quer dizer, nós queremos chegar ao fim, à finalidade, alcançar a finalidade sem passar pelos meios. E então isso torna as pessoas hipócritas, não é? No fundo, ou são hipócritas, ou tornam-se fanáticos, ou tornam-se radicais, ou tornam-se seja o que for, porque a melhor definição de um fanático é aquela pessoa que tenta alcançar o fim, tenta alcançar a finalidade, sem ter que passar pelos meios. E nós hoje vamos ver quais são os meios, vamos tentar ver quais são os meios, pelo menos os principais, que servem para alcançar a finalidade desta união. Quer dizer, a finalidade, ou a união como finalidade. E espero que isto seja uma revelação para nós, se nós já não soubermos isto, não é? É porque eu já viajei muito, já passei por muitos lugares, muitas igrejas, e eu nunca ouvi falar sobre os meios para alcançar esta união. E eu afirmo hoje que sem esta união, sem este uníssono entre 2, 3, 10, 20 pessoas que se juntam, não haverá um avivamento real, genuíno, no meio cristão. Vai haver uma farsa talvez, mas não um verdadeiro avivamento. E isto é uma das coisas que nós perdemos hoje, é porque hoje em dia nós temos que ser unidos, instigam as pessoas a ser unidos, a ter uma união entre elas, mas não fazem isso, não explicam ou não promovem os meios para alcançar essa união. Quer dizer que a união começa a ser uma união falsa. Porquê? Porque as pessoas pulam o muro tentando entrar nessa união, mas não passam pela porta. E o Senhor Jesus afirmou, nós já sabemos o que é que o Senhor Jesus disse sobre isso. Ele disse que aquela pessoa
que pula o muro, mas não entra pela porta, é ladrão e salteador, será lançado fora. Então temos que ter cuidado aqui. Em primeiro lugar, queria distinguir aqui entre a união com Deus, nós estarmos unidos verdadeiramente com Deus sem ser uma coisa fictícia, mentirosa, fingida, forçada, e também a união entre as pessoas, e que no fundo nós vamos ver que as condições, a metodologia, os meios para alcançar essa união são os mesmos, porque a união, de facto, aquela união alcança-se com pessoas iguais, com pessoas do mesmo coração, e se as pessoas não forem de um mesmo coração, não haverá união. Se houver, há uma união forçada, que no fundo não é uma união, é um ambiente onde as pessoas tentam não se desentender, onde elas tentam entender e não ferir uns aos outros, e acabam por ser pessoas, ou tornar pessoas que se agradam uns aos outros, e esse agradar de pessoas não agrada a Deus, porque as pessoas não se transformam, elas não são, na verdade não têm o mesmo coração. E é isso que nós lemos nas Escrituras, acho que é Amós, que diz lá que no capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos, estarão os dois em união, se não estiverem de acordo. Então, irmãos, amigos e pessoas que me escutam hoje, eu queria falar um pouquinho sobre esta união, não somente da verdadeira união, mas também de como alcançá-la. Lembremos que para termos a união com Deus e para obtermos uma união com os homens, com os irmãos, o processo é o mesmo. Então, vamos falar de uma coisa que alcança as duas coisas, não é? E que sem uma não existe a outra. Se nós não tivermos comunhão, ou uma união com Deus, uma comunhão verdadeira com Ele, não a teremos com os filhos dele. E se não tivermos uma comunhão pura, sincera, de coração, com os outros, com os nossos irmãos, certamente não a teremos com Deus, ou não a temos com Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, vamos tentar explicar um pouco o que é o pular o muro para dentro desta união. O tentar assimilar ou fazer coisas agradando pessoas para não sermos desagradáveis, não é? Para com elas, e acreditando que com isso estamos bem com as pessoas e com Deus, não é? E vamos ver o que é na verdade pular o muro para dentro desta união, ser ladrões e salteadores, ser hipócritas neste sentido. E eu espero que, se você se enquadrar neste tipo de pessoa, é melhor rever o seu comportamento, rever o seu coração, não só o comportamento, rever o coração, para ter uma união de facto com Deus e com os irmãos. Então, normalmente as pessoas cingem-se ou trabalham, operam por via do seu comportamento e instigam as outras pessoas, falam com as outras pessoas para que através do comportamento elas se tornem uma união. E nós não nos tornamos uma verdadeira união que é aceita por Deus através do nosso comportamento. Nunca. É através de sermos pessoas com o mesmo coração, com os mesmos alvos, os mesmos objetivos, o mesmo poder, porque há pessoas que oram pelo poder de Deus, há outros que oram pelo poder da carne e parecem semelhantes, são iguais. Um é a semelhança daquilo que existe na terra e no céu. O outro não. O outro é aquilo que existe na terra e no céu. Não é só uma semelhança.
Então nós devemos ver que, no fundo, o comportamento acaba criando pessoas que se assemelham àquilo que devem ser de coração. Então, o comportamento da pessoa muitas vezes engana não só o próprio, mas os outros, os demais, porque o problema aqui é que as pessoas elas ficam-se pelo comportamento. Imagina que eu de repente sinto que não estou dando bem com um irmão que vive com Deus. Então, eu vou tentar amenizar as coisas através do meu comportamento. Eu não vou fazer isto, não vou falar sobre aquilo, vou ficar mais calado, seja o que for, eu vou falar coisas, dizer coisas que agradam o outro irmão. Por isso é que se eu vou muito à igreja, paz, irmão, graças a Deus, irmão, para isto, mas fora da igreja não tem paz nenhuma. E as consciências também não têm lá muita paz. E então, o que se passa aqui é que este comportamento pode, de facto, ajudar a alterar o nosso coração. Mas o grande problema aqui é que as pessoas se ficam pelo comportamento. Porque se eu me comportar mal, imagina que eu tenho tendência para se comportar mal, para falar mal, para não ter um mesmo coração com o meu irmão, é bom que eu restrinja o meu comportamento para não estragar alguma coisa que ainda não foi estragada. Mas o erro aqui é as pessoas ficarem-se por aí. Porque se eu tenho alguma coisa que não está bem, eu devo ir para o meu quarto e ver, porque este comportamento é só uma consequência do coração que tenho. É apenas uma expressão. Se eu me portasse mal, seria uma expressão daquilo que existe no coração. Ou seria, então eu ficar-me pelo meu comportamento, só podando o meu comportamento, modificando, alterando, faz de mim uma semelhança de crente. E então eu preciso saber que é necessário que se transforme o meu coração, para que eu não tenha que estar ali podando o meu comportamento a toda hora, agradando pessoas. Não é? Porque eu acho que a pessoa que agrada pessoas facilmente desagrada as mesmas pessoas, porque ela tem um coração desagradável, que desagrada. Então, isto é o que não é união. União não é as pessoas conversarem umas com as outras, orarem juntas ou lerem a Bíblia, não. A união é uma onde os corações são iguais. Onde o coração é tão igual que, estando 2 ou 3 orando juntos, eles não têm sequer a potência ou a noção de que estão orando com outra pessoa, porque o coração é tão igual que parece uma e a mesma pessoa orando e falando. Então esta é a união que Deus quer de nós. Então, alterar alterar as circunstâncias através do nosso comportamento não é mal de todo, porque ajuda a não estragar certas coisas, mas eu preciso ser responsável ao ponto de dizer a Deus e dizer-me a mim próprio, olhando no espelho, se alguma coisa não está bem no meu coração. Isto quando estamos falando de pessoas que vivem com Deus. Eu preciso alterar o meu coração. E não apenas alterar, ficar pelo comportamento. Porque não chega. E é aí que nós criamos semelhanças de crentes. Semelhanças de hipócritas. Quer dizer, semelhanças de santos, que são hipócritas. Então, isso não é união. Essa não é a união que Deus pede. E com essa união nas igrejas, esse tipo de união, nunca haverá um avivamento verdadeiro dentro dessa igreja. Isso é um facto. Então,
o que é que a Bíblia nos afirma sobre esta comunhão? Porque há vários lugares, né? Eu gosto muito do livro de 1 João, que ele fala bastante nisso, logo no início, né? Ele diz lá assim, por exemplo, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, a gente está falando da comunhão verdadeira. Se dissermos que temos a comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos. Se dissermos que temos comunhão com Deus, mas não temos verdadeira comunhão com os irmãos, os filhos dele, filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, estamos mentindo. Então dizer que eu sou crente, que eu oro muito, que eu vou à igreja, que eu prego a palavra, que eu faço e desfaço dentro da verdade, é mentira se eu não tiver comunhão verdadeira com os meus irmãos, seja eu quem for. E essa comunhão, quando existe uma igreja, é quando o pastor se esquece que é pastor, o membro da igreja se esquece que é membro da igreja, ele e o pastor são uma união tal que não se consegue distinguir entre quem é quem. Não é? A união de tal maneira, tão grande é a tal união. Nós temos, por exemplo, os 120 que tiveram a orar em Pentecostes, aqueles que tinham tudo em comum. Esta palavra tudo em comum é muito mais profunda do que aquilo que nós podemos imaginar. Porque o tudo em comum era de facto mesmo tudo em comum. Começando pelo coração. E essa é a união que antecede um verdadeiro avivamento, ou que pode anteceder um verdadeiro avivamento, porque ainda mais coisas vão acontecer aí no processo para chegar a um verdadeiro avivamento. Então, qual é o segredo desta união? Qual é por que caminho é que devemos andar para chegarmos a esta comunhão? Então a Bíblia diz lá em 1 João 1, no versículo 7, diz lá assim: se nós andarmos na luz, da maneira que Deus está na luz, dessa mesma maneira como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E depois também diz que o sangue de Jesus nos purifica porque andamos na luz e nos torna puros de todo o pecado. Isto significa que torna as pessoas puras, torna as pessoas libertas, verdadeiramente libertas, porque conhecem a verdade. Então, só que temos outro versículo antes, no versículo 6, que diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos. Mas não é só isto que eu queria falar. Ele diz assim: e não praticamos a verdade. Então, existe aqui uma relação entre andar na luz e praticar a verdade, porque a Bíblia diz aqui, que nós lemos, que quem pratica a verdade, quem anda na luz, vai ter comunhão com os irmãos. E não vai ser uma comunhão forçada, vai ser uma comunhão natural, uma comunhão que se busca, uma comunhão pela qual se anseia. É uma comunhão onde os polos se buscam, não é? Não se repelem. E muitas vezes nós estamos em reuniões de oração e vemos os polos se repelindo dentro, e as pessoas tentam se aconchegar, mas os polos estão se repelindo. E não pode ser assim, mas porquê? Porque na verdade nós temos que estar na reunião de oração e os polos devem estar atraindo. Então, praticar a verdade é diferente de falar a verdade. Porque hoje em dia as pessoas falam muito: olha, vamos falar a verdade, não podemos mentir às pessoas. E as pessoas que dizem que têm comunhão na igreja só porque oram muito, só porque cantam juntos, já que a verdadeira comunhão que nós temos, e muitas vezes estão mentindo. Porque essa comunhão de coração não existe. Porque essa comunhão de coração deve existir sempre. Não é só durante o louvor. E então é muito fácil falar a verdade. Apesar que para muitos preferem mentir do que falar a verdade. Mas falar a verdade é quase nada
se compararmos com praticar a verdade. Isso significa que nós devemos ser verdadeiros. Aquilo que nós somos verdadeiramente deve estar exposto, deve estar aberto. O véu deve estar aberto, deve estar rasgado. Então, andar na luz é ser transparente, é ser visível. Não importa se temos pecado ou não temos pecado, mas andar na luz é isso. É nós nos tornarmos sinceros, transparentes, sairmos de trás do véu. Então, quando nós saímos de trás do véu, significa que andamos na luz. E se todos saírem por trás do véu, rasgarem o véu da vida deles, serem transparentes, haverá comunhão entre as pessoas. Porque a sinceridade, o polo de sinceridade com outro polo de sinceridade não se afastam, não se repelem. Eles juntam-se, unem-se. Então, isto de andar na luz, de ser verdadeiros, tem muito a ver com o conhecer da verdade também, porque Deus é a verdade em si. Deus é verdadeiro. E então, se Deus é verdadeiro, Ele vai se unir a uma pessoa que é verdadeira. Uma pessoa que pratica a verdade. E não estamos falando só do Evangelho, praticar o Evangelho. Nós estamos a falar de praticar, de praticar aquilo que nós somos. Quer dizer, nós não colocamos uma máscara. Nós somos verdadeiros. Nós praticamos a verdade. Nós não fingimos as coisas. Se eu estou cansado, eu não vou mostrar que não estou cansado. E olha, eu estou cansado, mas vou continuar trabalhando. Se eu estou perto de Deus, eu não vou dizer que não estou perto de Deus. Eu vou viver aquilo. Aliás, muitas vezes nós nem definimos aquilo que somos. Nós simplesmente somos. Porque a pessoa não é aquilo que ela pensa que é. A pessoa não é aquilo que acredita ser. A pessoa é aquilo que é, não é? É muito diferente. Aquilo que somos é muito diferente daquilo que pensamos que ser, ou daquilo que pensamos que somos. Uma coisa não tem a ver com a outra. Porque aquilo que pensamos que somos tem muito a ver com a influência do nosso comportamento, da nossa cultura, daquilo que nos rodeia. E nós adaptamos o nosso comportamento mediante as circunstâncias. E nós não somos nós próprios. E nós não vamos negar as circunstâncias, não vamos negar nada, mas nós mantemos a nossa firmeza, a nossa sinceridade, a nossa transparência, seja onde for. Então, isto de praticar a verdade, sermos a verdade prática, sermos uma verdade prática da nossa vida, é o que nos faz ser libertos do pecado, praticar a verdade. E é o que nos vai trazer a comunhão com Deus, é o que nos vai trazer a comunhão com os irmãos que praticam a mesma verdade. E vai haver sempre uma separação de águas entre estes que praticam a verdade e aqueles que não praticam a verdade. Haverá ali um afastamento natural, normal. E é isto que nós queremos hoje nas nossas igrejas. Que o joio se separe por ele. Que o joio saiba que não tem comunhão com o trigo. E é isto que nós lemos no Salmo, um dos Salmos, não sei se Salmo 2 ou Salmo 2 ou Salmo 1, que diz assim que os ímpios não vão conseguir ter ou sentar-se à mesa dos justos. Eles não vão conseguir, porque se sentem mal por ali. E hoje em dia, quem está a sentir mal são os que andam direito.
E não pode ser assim. Estas atitudes de nós praticarmos a verdade prática, a verdade em si, a própria verdade, seja em que sentido for, se eu tenho cometido pecado, eu sou transparente, eu não vou estar a esconder de ninguém, dizer, mas eu errei, eu fiz uma coisa errada. E é isso que me vai tornar puro. Porque o pecado só morre colocado na luz. Se nós não colocarmos o pecado na luz, ele não morre. Por que é que o Senhor Jesus disse assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sendo verdadeiros, Deus é verdade. O que é que acontece? Nós expomos o nosso coração, nós somos purificados. Por quê? Porque o pecado é uma mentira. Se é a verdade que nos liberta, significa que o pecado é uma ilusão, é uma mentira. No fundo, eu não diria que é uma coisa que não existe. O pecado é uma coisa que nós pensamos, que gostamos muito daquilo, ou que o pecado é uma mentira, uma ilusão, que nos engana. Em todos os sentidos. Há pessoas que acreditam que não podem passar sem o seu pecadinho. E é uma mentira, é uma ilusão, porque aquele pecado não traz nada de bom à vida da pessoa. Há pessoas que acreditam que não podem resistir ao sexo oposto, ou que não podem resistir a uma bebida, ou que não podem resistir seja o que for. Porquê? Porque aquela coisa está enganando, colocou uma ideia, criou uma mentalidade na pessoa que pensa que aquilo existe, que aquilo é verdade, e não é. Porque as coisas que nós temos hoje só dão aquilo que dão, não dão mais do que isso. Então, nós nos libertamos pela verdade. Sendo a verdade prática, colocando as coisas na luz, enxergando isso para sermos libertos. Então, isto é um segredo que só praticando é que as pessoas vão entender. Não dá, eu não acredito que dê para explicar muito bem em palavras, porque aliás nem é bom explicar muito bem isto. O que é bom é instigar as pessoas a praticarem a verdade, serem praticantes da verdade, buscarem Deus que é a verdade, que é verdadeiro também, e esta união de verdade com verdade, coração sincero com sinceridade, com a verdade em si, vai libertar verdadeiramente qualquer pessoa. Porque que no Salmo 51, Davi diz lá que Deus não rejeitará um coração sincero? Não tem como. Porque Deus se unirá, atrai. É verdade que Deus nos atrai para Ele, mas atrai-nos pela verdade. Não é? Atrai-nos para sermos verdadeiros, para sermos a verdade prática. Então, acreditar que vai existir uma união sem esta verdade no íntimo, sem esta sinceridade, sem esta transparência, é uma ilusão, é uma mentira, é uma semelhança daquilo que existe no céu ou na terra. Quer dizer que isto é idolatria, ou talvez pior que idolatria. É uma mentira na qual as pessoas acreditam. Então, é neste sentido que nós devemos pensar, porque a prática da verdade, nós sermos verdadeiros, transparentes, traz o maior dos benefícios na nossa vida. Para já liberta-nos do nosso pecado, porque nós já acabamos de ler ali, diz que andarmos na luz, da maneira que Deus anda na luz, da maneira que Ele é verdadeiro e sincero, nós somos purificados do nosso pecado. E tudo isso começa com
colocarmos a nossa vida na luz, não é? Sermos transparentes. Se pecarmos 2, 3 anos atrás, não escondemos isso, nós empurramos esse pecado para a luz, confessamos. Não importa quem está ouvindo ou quem não está ouvindo. É o primeiro passo de nos tornarmos sinceros. E o passo de morte é taparmos com as folhas, como Adão e Eva fez. Nós não sabemos o que é que poderia ter acontecido, não se sabe. Se quando Adão e Eva pecaram, se eles, em vez de se esconderem, se estivessem expostos. Não sei o que é que teria acontecido. Não é? É difícil de saber. Mas seria interessante nós termos uma ideia sobre isso. Porque hoje em dia, esse espírito de esconder, de camuflar, de colocar a máscara, de não andar na luz, existe no meio das pessoas, no meio da igreja. Até na oração existe. Bem, e é isto que eu queria falar, da condição principal para nós, como irmãos, termos uma comunhão pura, verdadeira, e também com Deus, porque é uma e a mesma coisa. O que quer dizer, as condições são as mesmas, o caminho é o mesmo, alcança-se da mesma maneira. Então, é por isso que nós lemos também que se alguém diz que eu amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, ele está mentindo, porque não é possível isto acontecer. Como é que é possível amar Deus que não vê, se o irmão que vê, ele não consegue amar? Então, é muito fácil falar das pessoas ou de uma pessoa que não vemos como Deus, não é? Porque nós só vamos reagir à pessoa, ao objeto, quando essa pessoa se aproxima de nós. Há pessoas aí que odeiam-se uns aos outros, mas no fundo eles estão calminhos em casa até essa pessoa aparecer nos seus pensamentos ou dar de caras um com o outro. Então ali é que se vê qual é o tipo de animosidade que existe entre elas. Porque enquanto não se aproximam, enquanto não se veem, as pessoas estão num estado de hibernação. É a mesma coisa. Eu não vejo Deus, eu acredito que tenho amor por Deus. Irmãos, vamos andar na luz, sermos transparentes, verdadeiros, sinceros, não somente praticar a verdade, mas sermos a própria verdade prática. Porque senão nós não vamos alcançar nem comunhão com Deus, nem comunhão com os homens, nem comunhão com os irmãos. Cabe a si, não só hoje, né, mas para sempre, ser a verdade prática, tornar-se nessa verdade prática. E que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, te pedimos que nos tornes verdadeiros, nos obrigues a ser verdadeiros, nos transformes. Não sei se tu nos podes obrigar, se nos vais obrigar, mas que as tuas operações, Senhor, que as tuas obras, aquilo que tu fazes, seja um caminho que nos possa tornar pessoas de verdade, as pessoas verdadeiras, Senhor. Sermos a própria verdade prática, te pedimos. Amém. E que Deus nos abençoe.